Olá, essa é a terceira temporada do Vozes de Gaia, um projeto que trabalha com temas de sustentabilidade, meio ambiente e que a gente, nessa terceira temporada, está falando sobre Gaia nas cidades. Várias e várias questões que a gente está ouvindo mulheres sobre essa temática. Hoje eu estou com duas mulheres incríveis aqui comigo e elas estão trabalhando temas diversos que, de certa maneira, entram dentro dessa temática de Gaia nas cidades. Aqui eu estou com a Selene Cunha Monteiro Barreira. A Selene é minha colega aqui na UFG, professora, pesquisadora na área de geografia, com ênfase em planejamento urbano e cidade. E aqui eu estou com a Carla Emanuela Ribeiro Ora, que é pesquisadora na área de arquitetura, com ênfase em planejamento urbano e ambiental. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente que agradece. Bom, Selene, você organizou um livro recentemente falando sobre reforma urbana e direito à cidade. O tema é muito propício, inclusive, para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. E foi muito interessante você ter aceitado estar conosco aqui nesse projeto. Eu queria começar perguntando sobre um capítulo que você escreve com outros autores, tratando da questão da saúde e os espaços e os impactos socioterritoriais na cidade, num contexto que a gente viveu recentemente, que foi absurdo, né? O que a gente pode dizer é o mínimo, que foi o contexto da pandemia da Covid-19. Você pode contar pra gente, assim, o que vocês pensaram, como que vocês apresentam essas ideias aí nesse capítulo? Eu que agradeço a oportunidade, mas esse livro e esse capítulo em especial, ele faz parte de um grande estudo que foi realizado pela rede Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional, é um INCT, que enfoca as 16 regiões metropolitanas no Brasil. E a gente faz parte desse grupo. E esse um grupo nacional, portanto? É um grupo nacional, uma rede nacional. E nesse período da pandemia, uma das principais atividades que o nosso núcleo, o núcleo de Goiânia, que é sediado na UFG, desenvolveu, foram 2 dossiês. A gente chamou dossiê Covid. Esse artigo, na verdade, ele é resultado de toda essa análise feita em 2020 e 2021, em que a gente foi buscando organizar esses dados, perceber o que estava acontecendo do ponto de vista social na cidade. E resultou nesse capítulo que você mencionou, né? A gente percebe que, percebeu, né, pelas pesquisas que fizemos e tudo, que o impacto social foi imenso e muito mal dimensionado e muito mal acompanhado, né, pelos nossos gestores, né, tanto a nível, no nível do município quanto do estado, né. E os impactos sociais disso foram vários, né, mas a gente evidencia alguns que foram mais prementes. Por exemplo, o aumento de moradores de rua, de sem-teto. Né? Isso foi um dado assim, que a gente ficou muito impressionada. E foi de 2020 para 2021, aumentou bastante, né? As pessoas desabrigadas, desalojadas, né? Por várias situações, né? Mas esse foi um traço assim, marcante que não foi gerido e que não foi tratado pelas políticas públicas, né? Gerando um enorme sofrimento, né, para a população mais despossuída, digamos assim, né? Então esse foi um traço marcante. O outro efeito, digamos assim, né, desse processo foi a questão da insegurança alimentar, que provavelmente a Carla vai comentar alguma coisa, né? O que cada um de nós percebeu, quantos de nós não fez doações de cesta básica, né? Tantas coisas, ações que nós fizemos e que se evidenciaram assim, por conta desse momento, né, da pandemia.
e que foi muito mal gerido em Goiânia e na região metropolitana, porque o nosso olhar foi não só para Goiânia, mas também para os municípios que compõem a região metropolitana. Em alguns municípios, por exemplo, os despejos foram mais evidentes em Aparecida de Goiânia, por exemplo. Foi muito forte. Esses despejos, as pessoas foram despejadas em função da impossibilidade de pagar os aluguéis, né? Isso é uma parte do processo, né, que a gente detectou. Então, acho que além da questão do atendimento, do acesso, né, ao atendimento, no caso das pessoas que foram acometidas, né, e as dificuldades todas desse processo. Goiânia acabou sendo, e como né, Goiânia é um polo de saúde atende uma imensa região do Brasil. E imagina a população que habita essa nossa região, essa nossa cidade, essa nossa região metropolitana, tendo uma afluência muito grande, inclusive, de pessoas de outros estados, né? Esse é um lado assim, que tem a ver com o momento, com a pandemia, mas também o despreparo total que aconteceu, né, em diferentes momentos. É claro que a partir de um determinado momento isso começou a ser equacionado, enfim, né? Não cabe aqui a gente mencionar o descaso, né, com que tudo isso foi tratado, certamente todos nós já sabemos disso, como isso foi tratado, o esforço que foi feito, né, para tentar superar isso, né? Mas eu acho que, assim, dentre esses aspectos, né, eu destacaria esses três que eu mencionei, né, a segurança alimentar, o acesso à moradia e o próprio atendimento da saúde, né, durante esse processo. Não só dos efeitos do Covid, mas as outras coisas que surgiram juntas, né? Então, a gente tentou mapear isso e foi o que foi feito nesse artigo, né? Se a Carla quiser complementar também, por favor. Obrigada. Também, assim, dizer que é um prazer imenso estar aqui com você, Lara, com a professora Selene, e participar dessa pesquisa que a professora Selene fala, que é uma pesquisa incrível, com várias pessoas, né, trabalhando de forma muito espetacular. Também, assim, dialogando com isso que a professora Selene traz, né, esse tema da pandemia e da saúde, foi, assim, um desastre do ponto de vista da gestão, né, dos diferentes governos, mas obviamente com uma responsabilidade muito grande, né, do governo federal. Se a gente for pensar que a pandemia, além de ceifar vidas, qual que era a grande palavra de ordem que a gente trazia, né, nesses 2 anos? Limpeza e higiene, e todo mundo lavar as mãos, não é? Eu vou entrar um pouco pelo tema do saneamento aqui. Que é básico, né? Exatamente. Então, básico, literalmente, saneamento básico para todo mundo. E aí o tema, lava as mãos, usa o álcool gel, mas lava a mão, porque a higiene é fundamental. Se a gente olha para a nossa cidade, na cidade de Goiânia, mas se a gente pega a região metropolitana como um todo, a gente vai ver que o acesso à água e esgotamento sanitário, que são 2 das componentes do saneamento básico, há uma assimetria nesse atendimento, né? Embora a gente pegue percentuais elevados de acesso à água em Goiânia, mas se a gente olhar dentro de Goiânia, as periferias ou os núcleos mais pobres não têm acesso à água. Os municípios, né, na região metropolitana mais pobres, né, professora, não tem a rede, né, 100%, não está universalizado o acesso à água. Então, na pandemia, onde a água era extremamente importante, sem água a gente não vive, na verdade, e na pandemia, fundamental por causa, né, da necessidade de aumentar os hábitos de higiene, a gente percebe que essa discussão ficou aquém. E ficou deficitário justamente, né, na discussão do Marco Legal de Saneamento. Em 2020 teve a discussão do novo Marco Legal de Saneamento, a Lei 14.026, e esqueceu-se completamente que estava se discutindo num contexto pandêmico de desigualdades e assimetrias, onde poucas pessoas, né, ou a maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade, sequer tem acesso a esse recurso tão importante para a sua sobrevivência. Então, assim, eu acho que completando isso que a professora Selene fala, né, o tema da população de rua é impressionante. Como é que você leva água para essa população de rua? Né? O tema da moradia é fundamental. Como é que você não discute uma tarifa social de saneamento vinculada à moradia?
E o tema da alimentação, como é que você discute segurança alimentar sem também saneamento básico? Eram coisas que você poderia ter tido um programa, uma ação governamental integrada que articulasse essas diferentes frentes. Olha, vamos fazer um quintal solidário, vamos fazer uma horta comunitária, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar uma tarifa social da água e com isso como uma estratégia de enfrentamento dos problemas econômicos, sociais, da crise hídrica, da falta de água. E, quem sabe, repensar o próprio marco legal de saneamento, para amarrar, né, com uma perspectiva mais comunitária, mais social, né, pensando o saneamento básico a partir do direito humano de acesso à água potável. Eu acho que são temas bastante importantes que a gente observa uma lacuna nesses 2 anos. Esperamos que agora para frente a gente possa ter uma política para cidades na excelência e da região metropolitana que retome, né, a centralidade do planejamento, a integração das ações e ela com um componente de saúde, desenvolvimento, integração, inclusão, que supere que considere essas diferenças, né, e não as ignore, né? Exatamente. Porque eu acho que a grande questão é essa, né, de ignorar que existem essas desigualdades e que, portanto, as políticas têm que tentar, digamos assim, minimamente considerá-las, né? Olhar para esses diferentes segmentos, né? Como é que a gente olha para a população de rua, né, que aumentou, como a professora Celina está trazendo, como é que a gente incorpora ela não só com ações de assistência, mas de assistência, de apoio, de desenvolvimento, né, de fortalecimento das suas capacidades e de retomada. Precisamos dar moradia para essa população, precisamos voltar à atividade de trabalho e emprego, facilitar o acesso ao ensino superior ou à qualificação, mas direcionado para as demandas delas, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Então, a cidade precisa olhar para isso. Porque não adianta a gente pensar, né? Não sei, a Selene talvez concorde comigo, assim, não adianta a gente pensar a cidade achando que ela é um todo homogêneo. A cidade não é um todo homogêneo, ela tem muitas diferenciações e muita diversidade. Então, a solução que vai ser mais adequada para o bairro X não é para o bairro Y, né? A solução de saneamento ela pode ser mais interessante para determinado condomínio, mas para as áreas de risco ela é outra, para a população vulnerável ela é outra. Então, a gente precisa ter esses múltiplos olhares para essa multidimensionalidade, né? E essa multidiversidade que é esse objeto que é a cidade. Interessante. Você estava falando aí sobre segurança alimentar, Carla, e você trabalha nesse mesmo livro um capítulo que fala sobre agricultura urbana e periurbana, né? Assim, até pensando se essas atitudes, essas ações, melhor dizendo, né? Elas poderiam talvez ter garantido o alimento para essas populações. Assim, o que significa, o que é essa agricultura urbana? Como é que você tem pensado essas questões? Então, quando a gente fala de agricultura urbana, às vezes soa meio estranho, né, para quem não conhece. Nossa, mas a agricultura é coisa da área rural, né? Não é coisa da cidade, né? O que é isso, agricultura na cidade? Então, mas esse tema ele não é novo, por incrível que pareça. Olha, esse tema da agricultura urbana, ela já tem sido debatida nas cidades ou no planejamento numa perspectiva diversa, né? Se a gente for pensar assim, historicamente falando, os jardins da Babilônia, bem do ponto de vista histórico, você tem os jardins, mas que não são só florísticos, você tem plantas medicinais, você tem frutíferas, isso não deixa de ser atividade agrícola na cidade. Mas quando a gente está falando recentemente da agricultura urbana, o que a gente está falando? A gente está falando de uma perspectiva multidimensional e integrada, tanto do ponto de vista ambiental, recuperar as cidades do ponto de vista ambiental, arborização, o verde, o paisagismo, do ponto de vista social, de você ter uma atividade que vincule as pessoas, né, no trabalho, com uma atividade ocupacional, que você dê uma chance para ela, como se fosse uma terapia, mas, sobretudo, do ponto de vista da segurança alimentar, que é exatamente isso. Olha, você está lá na sua casa, você não tem um quintal, a gente pode fazer uma hortinha, e essa horta ela pode ser, né, tanto para folhagens, alface, couve, como para temperos, como para plantas medicinais. Aquilo, se a gente for olhar nessa linha historicamente Goiânia, o quintal da nossa avó, da bisavó, a Goiânia tinha os quintais, não era? Que a gente plantava as plantinhas medicinais, o chazinho, a cidreirinha, a hortelãzinha, né? Então, isso tem a ver com essa atividade que é a agricultura na cidade.
Quando a gente está falando da insegurança alimentar, né, essas hortas nos quintais são importantes, mas além dessas hortas nos quintais, um programa assentado de horta urbana é fundamental. Então a gente pode pegar parte dessas áreas, né, que estão na franja urbana. O que é a franja urbana? Que elas não estão necessariamente nos núcleos adensados, que ela vai indo mais para afastamento, né? A gente fala assim, a transição urbana-rural. Nós temos várias áreas que não estão urbanizadas. Aquelas áreas poderiam ser destinadas para um grupo comunitário, plantar suas hortas, né? E essa atividade resultar naquele alimento para as famílias carentes. A gente poderia ter programas articulados da municipalidade, do poder público, sobre hortas urbanas. A Prefeitura de Goiânia está sempre tateando nesse tema da horta urbana. Ela começa a horta comunitária, começa, mas não desenvolve, né? Sempre tem uma coisa. Fica uma política de interrupção ali. E não esparrama, né? E não dialoga com os movimentos dos bairros, com as associações de moradores, com os grupos, né? Por exemplo, a população de rua poderia ser envolvida em atividades ocupacional de geração de renda e de segurança alimentar com horta urbana. Tá aí, ó. Não sei se o prefeito está nos assistir, mas poderíamos ficar a dica, né? Sobre isso, uma coisa bacana. E tem muito grupo, muita associação de morador e muita organização não governamental, né? E nos bairros, por incrível que pareça, tem muitos a gente chama de coletivos sociais nos bairros, a turma se reunindo para plantar árvore nas praças. Árvores frutíferas, ou eles localizam determinados lotes, vamos plantar aqui uma mandioca, uma horta e vamos cuidar para depois a gente distribuir, porque a gente sabe que fulano está precisando, ciclano está precisando. Esse movimento cresceu na pandemia e tem crescido agora. Então, olha só, é possível potencializar, não é? Como favoreceu também, por exemplo, o movimento que emergiu na pandemia foi a valorização, por exemplo, não só da agricultura urbana mais localizada, mas também da agricultura familiar, dos produtores do entorno, na região do entorno de Goiânia, né, produtores familiares que passaram a montar redes. Quantas redes se formaram durante a pandemia para fornecer alimentos? Né? Inclusive de maneira assim, inédita e original, criando a perspectiva da entrega, né? Nas portas das casas e prédios. Online, enfim, né? Acho que todos nós fizemos isso e continuamos fazendo, né? Porque favoreceu também, esse foi um lado, assim, digamos assim, tem algo positivo, né? Não diria que seria, mas que se fortaleceu e que precisa continuar sendo fortalecido e estimulado. Mas que foi feito assim, na minha opinião, vocês poderiam me dizer melhor, porque são especialistas no assunto, de maneira assim, muito espontânea por parte dos cidadãos, das associações, e sem a política para estimular. Não, foi uma coisa que emergiu, por isso que eu vejo como... Eu falei positivo porque surgiu da própria base social, né? Das pessoas se organizando, com as associações ou não, e muitos aí procuraram se organizar em associações, né? Então isso foi... Que as comunidades, a gente fala das comunidades que sustentam a agricultura, né? Chamado CSA. E eu acho que isso que a professora Selene traz, Selene, é muito bacana, porque além de ser uma coisa de auto-organização, ou seja, já que o Estado não olha para nós, né? Nós vamos olhar para nós e vamos nos cuidar. E é uma relação rural-urbano, olha só, a integração. Né? Rural com urbano e voltado para a ideia de uma alimentação saudável. Nós estamos na cidade, mas comprando produto direto do agricultor, do assentamento, da reforma agrária, saudável, sem veneno, para a gente comer, né? Eu acho que isso realmente foi uma coisa muito interessante. E aí propagar as hortas agroecológicas, né? A gente vê agora como as feirinhas agroecológicas... Acho que já está consolidado e que precisam ser estimuladas. A gente crê que doravante, daqui para frente, elas serão... Vocês têm conhecimento assim, de políticas públicas em municípios, não necessariamente só em Goiânia, né? Poderia ser qualquer exemplo, envolvendo essa temática da agricultura familiar no espaço urbano? Assim, vocês conhecem algum tipo de exemplo? Ou isso é uma coisa que nem passa pelo universo dos nossos governantes municipais?
nós temos sim exemplos de agricultura apoiada, né, pela municipalidade, mas é importante dizer que a gente viveu um hiato de política pública nesses últimos 6 anos, né, pelo governo federal. Sem estímulo isso, os municípios que faziam foram abandonando. Mas a gente pode falar assim, olha, vários municípios tentam fazer por meio, né, quando existia o PAA, né, que era o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, que estimulava a produção na agricultura familiar e os agricultores traziam para cá. O FNDE, que tem que comprar, né, no mínimo 30% da alimentação proveniente da agricultura familiar ou da reforma agrária. Então, isso estimulava que os produtores produzissem e vendiam nas cidades, e os gestores, né, os prefeitos, tinham que articular para que as escolas comprassem esse produto. Mas é possível falar assim, de experiência. Em Curitiba tem uma experiência que é da rede agroecológica, onde você tem um cinturão de agricultores familiares em volta, que eles vendem em feiras orgânicas, auto-organização dos produtores, mas com apoio da municipalidade ou da região metropolitana. Acho que isso que a Selene traz, também é importante dizer que Goiânia está fazendo isso. Então, assim, se eu não tenho o município gestor apoiando, mas eu tenho organizações do município apoiando. Então, o nosso sindicato fez uma experiência fantástica, né? A ADUF criou a feira agroecológica dos produtores para Goiânia. O Instituto Federal... Está funcionando ali na Vila Nova, né? Começou agora em 2023. Mas em 2022, o Instituto Federal Goiano, junto com Goiás, também estava fazendo as cestas dos produtores e os professores comprando. Ou seja, há uma outra auto-organização que também começa com isso. Agora é óbvio, né? Como é que a prefeitura ela pode participar? Cedendo os espaços para as feiras, apoiando esses produtores, né, negociando com o governo federal crédito para essa agricultura, para essa produção, né? No nosso caso, a gente está sempre falando, nossa, o plano diretor é excelente, tinha que ter um capítulo sobre agricultura urbana. Até tem, né? Mas assim, tem que sair do papel, né? Ficou aquele negócio genérico, aquela coisa ali, vai, não vai, colocaram, porque a gente falava tanto, né? Mas e aí, cadê a ação? Seria uma ação importante. Não só para Goiânia, mas para toda a nossa região metropolitana. Belo Horizonte, no plano de Belo Horizonte, eles criaram o que foi chamado de uma trama verde-azul, né, uma trama azul-verde, né, que era fortalecer e proteger o recurso hídrico e também fortalecer uma rede, né, de arborização verde, parques verdes e de agricultura urbana. São Paulo, na época, quando o Fernando Haddad, né, nosso atual ministro agora, mas que era prefeito, o plano diretor, né, de São Paulo, ele recriou as áreas rurais na integração com o urbano e apoiou a agricultura urbana. Então, assim, você precisa ter gestor comprometido, né, porque é possível fazer muita coisa bacana, né? Interessante esses exemplos. E já que a gente está falando de plano diretor, eu quero te perguntar sobre esse tema. Porque você também assina um capítulo nesse livro que você organizou falando sobre o plano diretor de Goiânia, né? E você intitula como um desastre anunciado. Por que é um desastre anunciado? Esse novo plano diretor, né? De fato é um novíssimo plano diretor, né? A polêmica envolvendo a elaboração do plano em si, a gente diz o seguinte, né, a nossa análise. A prefeitura elaborou um plano diretor com seus técnicos, né, muitos inclusive foram nossos alunos, né, alunos meus e da Carla no curso de especialização, e esse plano ele foi encaminhado para a Câmara para ser apreciado, né? O caminho é esse, a prefeitura elabora e passa pela Câmara. Quando chegou na Câmara, nesse percurso, né, teve um capítulo à parte, quando assumi esse novo prefeito, né, e sem medo de ser feliz e de falar, esse plano que tinha sido elaborado pelos técnicos da prefeitura, que tinha uma razoabilidade, como eu disse, por exemplo, contemplou agricultura urbana, que é um tema novo, e outras coisas novas que eles incorporaram. Esse novo prefeito teve uma assessoria técnica constituída de um conjunto de
empresários do setor imobiliário. Do ramo imobiliário. Nesse percurso, muito conveniente, né? Muito conveniente. Começaram as mudanças. Quando chega na Câmara, na Câmara Municipal, as mudanças foram monstruosas, né? Foram coisas assim tão absurdas que a gente falou, não é possível que isso está acontecendo, né? A liberação, não só, por exemplo, ela deu exemplo, né, em São Paulo, que se integrou às áreas rurais. O que foi acrescentado ao plano e que foi aprovado, praticamente elimina as áreas rurais do município de Goiânia. Tudo agora é passível de ser cidade, né, de expansão urbana. Então, e o que isso, assim, qual que é a implicação disso? Enormes, né? Por exemplo, essa expansão, a área mais preservada do município de Goiânia é a região norte, onde nós estamos aqui, né? Que ainda tem muita área com cobertura vegetal, é a área dos nossos mananciais, né? Dos nossos mananciais, ou seja, a área de abastecimento de água para a cidade, não só para Goiânia, para a região, parte da região metropolitana bebe dessa água do João Leite, do São Domingos, né? Toda essa região e do Meia Ponte, né? Toda essa região agora vai ser possível de ser ocupada, passível, né? É considerada a área de expansão urbana, foi considerada a área de expansão urbana. Isso vai ter um impacto enorme para a parte, né? Para o clima urbano, para o abastecimento de água, para a gestão dos resíduos sólidos, do lixo, enfim, esse é um lado, né? Tem outro lado, por exemplo, que liberou a ocupação dos fundos de vale, dos córregos que perpassam o município de Goiânia. Liberou-se antes, a proposta era 100 metros, né? 100 metros? 100 metros que está no Código Florestal, eles enxugaram para 30 metros. Então, episódios como o que ocorreu ontem em Goiânia, né? Que depois a Carla pode comentar mais. Já esses alagamentos, né? A água, a chuva cai muito concentrada em determinado momento e ela não é absorvida pelo solo porque as margens dos rios e a cidade está toda compactada, pavimentada, não absorve e a água vem naquela velocidade que ninguém controla, né? Então, você imagina que a médio prazo, eu diria, que esses eventos vão continuar ocorrendo, né? Com mais intensidade agora, porque os fundos de vale serão ocupados, já estão todos loteados, digamos assim, né? Então, esses são aspectos assim, graves do plano. E outros detalhes, assim, a ocupação do centro, né, que no centro de Goiânia, que vai ser possível construir prédios, né, liberou os gabaritos, né, da região central. Tinha um certo limite de andares. Era, né, uma área preservada, que é o centro histórico, né? O setor sul. O setor sul, setor marítimo, tudo isso agora liberou para construções assim infinitas, arranha-céu. Infinitas, né? Então, esses impactos, eles são desastrosos mesmo, né? Eu acho que a gente vai viver em Goiânia e toda essa articulação assim, da gestão, a gente não sabe como é que isso vai ser gerido, a gente está com a proposta de fazer um estudo sobre isso, acompanhar esse processo, monitorar esse processo, né? Mas foi uma alteração muito forte, porque um plano ele tem que ser articulado. Então, se você mexe numa pedra do xadrez, você vai impactar outras, né? E a forma como foram feitas as mudanças e as interferências, estritamente, com certeza, para privilegiar esse setor que constrói a cidade, que produz a cidade, constrói literalmente, né? Implanta prédios, loteamentos, arruamentos, enfim. E com muita dificuldade, né?
conforme eu disse, pensa, a gente saindo de uma pandemia com tantos problemas de moradia, né? E essas soluções não vão acontecer porque a cidade está fazendo uma opção, né? Os gestores municipais fizeram a opção por favorecer essa classe. Essa classe os trabalhadora, negócios, né? da cidade, os negócios, a cidade como um negócio, digamos assim. E é um desastre mesmo, né? Acho que a professora Celene tem total razão. Acho que a gente foi pensando algumas coisas, né, Carlos, se você lembrar mais de alguma coisa também. Se a gente for pensar assim, qual que é o contexto que a gente está vivendo hoje, assim, global? Nós estamos vivendo o contexto das mudanças climáticas globais. O que significa as mudanças climáticas globais? Significa que nós estamos vivendo alteração no sistema, né, do mundo, do ponto de vista do clima, da temperatura, com um aquecimento da temperatura num determinado tempo. E que isso está levando ao que a gente chama de efeitos extremos. O que são os efeitos extremos? No nosso caso aqui em Goiânia, chove demais. Aquilo que estava para chover em um mês, em uma semana, está chovendo em 2 horas. É o que aconteceu agora. Então, quando eu tenho uma chuva intensa, mas que ela demora uma semana, um mês para cair, vai caindo, só para a população pensar, cai, bate no solo e o solo está absorvendo a água, não é verdade? Só que quando aquela chuva toda que é de um mês ou de uma semana cai em 2 horas, caiu aquela água, ela não vai percolar tudo, ou seja, ela não vai tudo para o subsolo de uma vez. Até porque a gente tem alguma água lá no lençol freático, o nosso lençol freático em Goiânia é relativamente superficial. Então, até onde ela pode ir, ela vai. Onde ela não tem ir, ela vai ficar na superfície. Então, se ela está na superfície, ela vai correr para onde? Olha, as nossas ruas, né, tem os descidos e os baixadores. É o que a gente chama do escoamento superficial. Essa água vai acumulando, vem com velocidade e vai levando as coisas que vão pela frente. Os nossos inclusive agora, pessoas, né, que é o caso do que aconteceu agora estão virando calhas de rio, levando os automóveis, os objetos e de forma terrível, né? Assim, drástica, pessoas que estão na óbito por causa dessas circunstâncias. Então, se o contexto é esse, se a gente já sabe, se os cientistas já estão falando, o que seria esperado do plano diretor? Que o plano diretor considerasse. Nós estamos vendo eventos extremos. Um dos eventos extremos que coloca em risco a vida são os alagamentos e as inundações. Então, se eu tenho ponto de alagamento e inundação, eu preciso aumentar as áreas de permeabilidade. Então, isso que a professora... E não diminuir, né? Então, o que a professora também falou? O nosso Código Florestal, ele traz, né, que são as margens que têm que ser protegidas dos rios. Em Goiânia, os nossos planos diretores já tinha uma perspectiva bem interessante. Ele dizia assim, olha, as nossas margens dos rios vão ser protegidas em 100 metros para o meia ponte e 50 metros para os demais. E a gente pegava a cota de inundação. Agora, com esse plano diretor, né, isso que a professora traz, não é mais a cota de inundação, é a calha do rio. Então, ou seja, a calha do rio, tem gente que mede calha do rio só na época da seca. Todos nós aqui, né, pelo menos que conhecemos o curso d'água, sabem que quando chove, o rio abaixa, porque diminui. Mas quando está seca, né, a água abaixa. Mas quando chove, ele aumenta. Então, aquela calha aumenta. Eu preciso proteger justamente isso. Porque se eu construir na seca o rio está lá embaixo, não é verdade? Está acontecendo. Nós estamos construindo na seca e impermeabilizando tudo. Agora chove, o rio precisa de espaço. Ele está voltando para o lugar dele. E quando ele volta para o lugar dele, acontece. E se a gente mede na seca, que é um período longo também, aí é muito conveniente, né? Eu falo mede na seca porque considera aquela conta da seca, né? Como uma referência, né? Sim. Vai acontecer coisas que foram essas que aconteceram, né? Ontem, que estão acontecendo ao longo dos dias na nossa cidade. E é um desastre, literalmente. E não é um desastre sem avisar, né? Porque assim, nós aqui na UFG, várias outras instituições, vários outros pesquisadores, precisamos proteger os cursos d'água, precisamos proteger a vegetação que protege o curso d'água, precisamos construir moradia em lugar adequado para a moradia, porque é importante também a moradia, é importante construir, né? Mas não dá para construir onde é o lugar do rio, né? Então, ou seja, isso tudo o plano diretor deveria tratar com maior seriedade, considerando esse contexto.
E, infelizmente, né, o plano diretor deixou a desejar muito nesses aspectos. Bem que nós tentamos, né, Carla? Nós fizemos o que foi possível. Vocês acham possível uma reversão dessa situação, que esse plano ele seja repensado? Ou vocês estão pessimistas quanto a isso? No momento, sim, né, porque ele já foi aprovado e boa parte das legislações complementares, porque um plano diretor, ele contém várias legislações que o complementam. Por exemplo, a legislação ambiental, tudo isso já foi, quase todos já foram aprovados pela Câmara, tá? Então já sedimentou, digamos assim, né? Precisaria ter uma ação corajosa, né, de reverter tudo isso, né? Pode ser revisto, né? Porque esse plano diretor é uma revisão de um plano de 2007, né? Então, revisões são possíes, né? Acontece, é parte do processo, né? Mas teríamos que repensar aí se o lucro é a grande questão para a cidade, né? Interessante, assim, por exemplo. Um lucro desmesurado, né? Assim, sem considerar as consequências, né? Mas talvez seja importante também dizer que nesse período, né, eu acho que a ação do Ministério Público foi bastante importante, né? A gente teve uma procuradora, né, a doutora Alice, salvo engano, ela fez um esforço imenso, né, para a Câmara, inclusive, suspender a votação do plano para ampliar a participação, ela ficou monitorando. Então, eu acho que, assim, olha, o Ministério Público tem um papel importante, ele teve e pode vir a ter ainda, para ajudar a gente a coisas como é que aconteceram ontem, está acontecendo hoje, não se arrastem, né? Acho que alguns coletivos sociais, nós tivemos várias organizações, como a ARCA, teve um papel fundamental, né, na discussão do plano, e eles têm alertado também, né? A gente fala da gente, né, Celene? Está o tempo inteiro alertando, cuidado com isso, faz isso, vamos fazer o plano metropolitano, vamos equacionar, tentando alertar e sensibilizar. Mas acho que mesmo dentro da Câmara, né, a gente teve talvez 3 vereadores que tiveram um papel muito importante denunciando. A gente espera que eles fiquem firmes, né, porque vamos precisar de vereadores comprometidos para reverter. E assim, a cidade ela não pode ficar parada vendo um plano desastroso como esse, né? A gente espera, mesmo nesse cenário difícil e de pouca esperança nesse momento, dentro do que está aprovado, mas que a gente possa reverter, nem que seja com pressão popular, com denúncias. Com esse programa, acho que esse programa que vocês estão fazendo é fundamental para que a população conheça. Quem sabe, né, Celene, no nosso projeto a gente criar um canal de denúncia, que a população possa falar, olha, aqui está alagando, aqui a construção desse prédio causou problema nesse terreno. Então, essas denúncias são importantes para amparar a ação do Ministério Público e também a gente pressionar a Prefeitura para que possa mudar alguma coisa, né? Ou pelo menos se sentir intimidada a fazer coisas tão desastrosas que estão fazendo. Considerar que, assim, precisamos crescer economicamente, sim, mas também precisamos considerar o futuro, né? Porque de que adianta a gente ganhar hoje se amanhã a gente vai matar as pessoas com as nossas ações? Então, hoje, acho que mais do que nunca, por exemplo, esse tema da reforma urbana que a gente trabalha, um dos aspectos assim, que foi incorporado nos últimos anos a esses estudos é a questão ambiental mesmo, né? Passou a ser, entrou no debate da reforma urbana, coisa que, por exemplo, lá em 88, na Constituição de 88, que na verdade cria a base para a gente pensar reforma urbana, uma cidade mais acessível, socialmente justa, enfim, tudo isso que a gente acredita, hoje a gente incorporou essa questão ambiental, porque de fato tem a ver com essa crise que a gente vive, mas também com o fato de que muito mais da metade, mais de 80% da população brasileira vive hoje em cidades. Aqui no estado de Goiás, nós temos em torno de 65% da população vivendo em cidades. Desse total, quase 50% vivem em regiões metropolitanas, no entorno de Brasília e no entorno de Goiânia.
Então, a gente tem que encontrar soluções, né? Tem que apresentar soluções. E o planejamento urbano e regional, do qual o plano diretor faz parte, são esses instrumentos, né? Mas que estão sujeitos a essas intempéries, né? E a esses interesses, é todo esse jogo, né? Que a gente tenta esclarecer. E a questão ambiental perpassa por tudo, né? Por tudo. Se a gente for pensar, estava aqui pensando na mobilidade urbana. O que tem a ver meio ambiente com mobilidade? O que tem a ver com cidade? Tem tudo. Como é que é a forma de deslocamento nosso aqui em Goiânia? Praticamente é o veículo motorizado individual, que é o carro, a moto, né? E olha como está o caos a mobilidade urbana. Todos esses veículos, eles propagam material particulado, poluente, gás carbônico, que afeta a temperatura, né? Que afeta o ozônio, que afeta a nossa atmosfera e que causa, enfim, N problemas de doenças respiratórias em todos nós. Como é que a gente pode resolver? Eu posso resolver a mobilidade com transporte público de qualidade integrado na região metropolitana. Eu posso resolver a nossa mobilidade, né, pensando no sistema cicloviário integrado, né, com transporte público. Então, imagina, é uma ação, se eu tivesse transporte público integrado, articulado, né, valorizado e de qualidade, a população reduziria o uso do veículo e das motos, a gente teria um transporte mais adequado, emitiria menos carbono, teria menos estresse na rua, né, gente, no cotidiano. Acho que todo mundo aqui, quem é que não sai de casa e não tem um estresse no trânsito, né? Um pedestre que não consegue atravessar a rua, a gente não pode parar na faixa porque o carro de trás bate, o pedestre ele sofre acidente o tempo inteiro. Quem usa moto o tempo inteiro é um risco, né? Então, se a gente resolve a mobilidade, a gente diminui o estresse, a gente diminui a acidentalidade, a gente contribui para o meio ambiente e a gente fornece uma cidade mais prazerosa, mais interessante, mais agradável para todo mundo. Então, até o tema da mobilidade, eu posso discutir ele a partir da questão ambiental. E como a nossa preocupação ambiental, né, que são o controle da emissão de ozônio do gás carbono, ele pode ajudar a gente a pensar uma mobilidade sustentável, uma mobilidade diferente. Então, isso tem a ver com a gente que está lá na casa da gente. Então, imagina, eu vou para a faculdade, aqui no Campus 2. Nossa, se eu pudesse pegar um ônibus até determinado lugar e depois vir de bicicleta até aqui, olha que maravilha, né? Ou se eu tivesse um sistema de transporte adequado para todos os alunos, nós temos o quê? 25 mil alunos, né? Aqui que se deslocam diariamente, né? Indo e vindo. A gente resolvesse isso de forma sustentável, é uma parte da população, né, que passa a ser atendida. E essa população vai reverberando para o pai, para a mãe, para o primo, para o sobrinho, para o filho, para não sei o quê, e a gente vai amplificando isso na região metropolitana. Então você vai criando uma outra cultura, inclusive, uma outra cultura de afeto no trânsito. Hoje nós temos um trânsito nosso, uma mobilidade muito deficitária, né? E um trânsito muito estressante. Muita gente doente no trânsito, né? E isso perde economicamente. Se o tema é economia, é possível a gente discutir. Reduzir a acidentalidade no trânsito melhora a economia, melhora o meio ambiente, melhora as relações afetuosas. É uma cidade nova que a gente quer, né? E que é possível, né? Acima de tudo. E sem considerar, está falando de mobilidade, por exemplo, mobilidade é uma prioridade, né? Goiânia não tem um plano metropolitano. Goiânia não tem um plano de mobilidade metropolitano, um plano de mobilidade, né? Não tem esse plano. Assim, a hora que a Carla estava comentando, eu fiquei me lembrando, tem um BRT que vai passar aqui perto, que é assim, a gente recebemos uma colega que comentou um pouquinho sobre o caos que foi e que está sendo essa construção desse BRT, mas que sequer considerou o número de estudantes que poderiam usufruir. Ele passa longe daqui, né? Enfim, será que não poderiam considerar isso? Enfim. Não, exatamente porque não tem esse plano, nem de curto, nem de longo, não existe. Né? O BRT foi implantado sem pensar essas articulações da cidade, sem um plano de mobilidade. A Silene diz uma coisa, Silene, você vai lembrar, eu sempre ouço ela falar, eu acho muito bacana. A gente não tem como pensar Goiânia por Goiânia, mas você precisa pensar a região. Então, achar que Goiânia, só que o seu plano resolve, né? Ser diretor não resolve.
Goiânia não resolve seus problemas mais sozinhos, né? E esse é um dos pecados do plano diretor de Goiânia. Ele não está olhando para a região metropolitana, sendo que Goiânia é a metrópole, é a cidade que deveria ter responsabilidade com toda a dinâmica que acontece no seu entorno, né? Com Aparecida, não sei, os jovens estão aqui nos assistindo, quantos moram em Aparecida que vêm estudar aqui no campo? A gente fez uma enquete, né, em episódios anteriores, e temos jovens de Aparecida, temos jovens de Senador Canedo também. Senador Canedo, Goiânia, até Caturaí, vem Anápolis, temos estudantes de Anápolis também. Então não é possível mais pensar. Então esse plano desconsiderou isso, né? Esse papel. Goiânia é uma metrópole. Metrópole tem essa articulação, né? Esse conjunto metropolitano tem mais de 2 milhões e 500 mil habitantes, né? Esse conjunto no entorno de Goiânia. É muita coisa, é preciso pensar, né? nesse contexto. E achar que, né, se a gente estiver dentro da nossa bolinha, né, se eu resolver meu problema aqui, eu não vou ser afetado pelos demais, não existe isso, né? O rio não segue o limite do município, o ar não segue o limite do município, né? Nós, nos nossos movimentos pendulares, né, não nos restringimos a um município, né, a gente perpassa por vários. Então, o importante é trabalhar em rede, em colaboração, gestão compartilhada, isso é fundamental. E o poder público ouvir, não só ouvir, mas integrar a população como um todo, né? Não só um segmento dele, né? A população é mais do que um segmento. São muitas pessoas. Já que a gente está falando de região metropolitana de Goiânia, você tem um texto, um capítulo nesse livro que fala sobre as mulheres e a região metropolitana de Goiânia, mulheres e a cidade. Pensar a cidade a partir desse recorte de gênero. Como é que é isso? Assim? O que vocês pensam nessa discussão, nessa pesquisa? Essa foi uma reflexão bem interessante, também oportunizada pela professora Selene, a gente agradece muito, ela foi bem visionária quando a gente discutiu, né? Põe a agricultura urbana, vamos pôr as mulheres, porque a gente precisa pensar a cidade nos seus múltiplos aspectos. Então, por que a gente foi olhar para as mulheres? Bem, se vocês forem olharem, né, os nossos lados, né, mas se não for olhar para os nossos lados, olhar pelos dados estatísticos, Goiânia tem muito mais mulheres do que homens. E os domicílios, né, são chefiados na família um percentual muito grande de mulheres. Mais de 1/3 dos nossos domicílios são chefiados por mulheres. Essa é a verdade. Então, são mulheres, né? Na maioria famílias monoparentais. O que é monoparental? Que é uma mulher com suas crianças, ela que é responsável financeira e cuidadora e que está aqui na nossa cidade. A questão é, como é que essa cidade acolhe essas mulheres? E aí a gente foi tentar perceber isso. Essa cidade oportuniza essas mulheres a se deslocarem, já que a gente está falando de transporte coletivo, né? Essa cidade oportuniza moradia para essas mulheres, oportuniza ela morar, trabalhar, deixar a criança na creche de forma segura. Essa cidade oportuniza as meninas, as jovens, ou todas nós, né, participarmos de uma atividade de lazer. Então, o nosso olhar para essa cidade foi justamente tentar entender, né, como é que essa cidade abraça essas mulheres nessas condições. E aí, assim, é muito triste quando a gente vê, né, a falta total de segurança das cidades para as mulheres. Transporte coletivo. Se você abrir, né, num buscador aí na internet, mulher assediada em transporte público, né, mulher assediada num ônibus, vai ter uma lista, né, mais de 1.000 acontecimentos, fatos disso listados, como as mulheres são assediadas. Isso o que é listado, né? Isso o que é listado. Se a gente for olhar os parques, quantas mulheres foram assediadas, né, ou sofreram violência nos parques por falta de iluminação? Muitas estudantes nossas, professora, não quero ter aula à noite lá no campus, porque não tem iluminação ou não tem transporte. O risco do assédio, o risco de sofrer a violência é tremendo. As meninas da periferia, não quero estudar na UFG, porque a UFG é longe da minha casa, não tem transporte e no meu bairro não tem iluminação. Se eu passar aqui à noite, eu não sei se eu chego em casa. Então, assim, a falta de iluminação, a falta, né, de segurança nos espaços públicos, a falta de um transporte que reconheça a importância, né, dessa diversidade, limita a mulher a exercer seus direitos na cidade.
E aí, se a gente for ver assim, mesmo aquelas, né, que têm, né, um emprego, um veículo, um não sei o quê, que estaria em melhor condição financeira, elas também são oprimidas na cidade. Não tem um espaço de lazer, elas não conseguem ir para o trabalho e deixar uma criança no CMEI, né? Então, isso tudo dificulta as mulheres a se moverem e a exercerem sua cidadania na cidade. Mas é óbvio, né? Quanto mais vulneráveis são as mulheres, então a condição de classe, quanto menos renda, a condição de cor, né? As pretas, né? Que são as negras e as pardas, sofrem mais discriminação e mais violência. E a gente olhou em vários aspectos, tanto essa coisa do acesso ao lazer, essa coisa do acesso ao transporte, dos parques, e assim, vou dizer para vocês, né, mulherada? As mulheres gostam de jogar futebol, você sabia? Não é, professor? As mulheres gostam de futebol, elas gostam de ir para o estádio. Não vão para o estádio porque não se sentem seguras. E elas não jogam futebol porque os campinhos não aceitam elas. Quando elas voltam, e aí eu tenho uma aluna que a gente está estudando as mulheres no futebol aqui na região metropolitana, elas brigam para ter acesso a um determinado campinho, são os campinhos de várzea, né? Então disputam lá para que elas tenham o seu time de futebol e jogar lá. E aí assim, elas precisam fazer estratégia, porque não tem um vestiário, né? Não tem um banheiro para elas se trocarem, então elas vão negociando ali com o comércio em volta para usar o banheiro ali, enquanto uma fica lá dominando o campinho, elas se trocam e vão lá para poder jogar. Uma cidade que se preze, por que não pensa um espaço de lazer para o futebol, para as mulheres também participarem, não é verdade? Então, isso que a gente está trazendo nessa discussão, vamos dizer, é um estudo exploratório, onde a gente fala dos espaços de medo, das deficiências, mas apontando, olha, se a gente olhasse essa cidade também nessa perspectiva de gênero, nós não estamos falando de poucas pessoas, né? 1/3 de famílias chefiadas por mulheres e mais de metade da nossa população. Então, um olhar diferenciado, um planejamento diferenciado dessa cidade ia ser muito mais acolhedora, né? Talvez muito mais agradável para todas nós. Só aproveitando esse tema das mulheres, recentemente, né, eu estou acompanhando as matérias sobre a dificuldade agora no período de matrícula para os CMEIs e para as escolas públicas, né? As dificuldades de ter acesso aos CMEIs, né? E a maioria esmagadora das coisas que eu observava, Carla, são as mulheres ou as avós. As mulheres com as crianças lá naquela fila, aquela coisa difícil para conseguir uma vaga que é um direito para aquela criança, né? E a maioria esmagadora são mães ou avós, né? Mães que estão faltando ao trabalho, que tem que correr para a fila para conseguir essa vaga. Enfim, falando de Goiânia e alguns municípios da região metropolitana, isso acontece também, né? É muito, muito forte. Não existe uma política efetiva, né? Aí, das matérias de jornais, quem acompanhou, são vários CMEIs que estão interrompidas as obras, enfim, uma coisa horrorosa, né? E aí, só aproveitando esse gancho, viu, Carla? E quando ela não consegue no CMEI lá perto da casa dela do serviço, que às vezes tem que ir com o CMEI um pouquinho mais longe, né? Aí ela vai com a criança no colo, vai com a criança num carrinho de bebê, né? Bem, o ônibus não espera ela dobrar o carrinho, ela entrar com o carrinho no ônibus. Como é que ela faz isso, né? E a rua, vocês já viram como é que é andar na calçada? Quem tá, né, cadeirante, deficiente ou uma mãe com carrinho de bebê, como é que você anda nessas ruas aqui de Goiânia? Como é que você desloca grande com essa criança, o risco que é? Então, enfim, essa cidade precisa ser repensada com esses múltiplos olhares, se a gente quiser oportunizar, né, o direito de todas nós a termos direito à cidade. Eu só gostaria de comentar que o nosso livro, o livro de Goiânia, foi o único que focou esse tema das mulheres, e todo mundo das outras regiões metropolitanas ficaram assim, acharam interessante, quer dizer, acho que a gente está pautando uma temática que pode se estender nacionalmente, porque o que a gente espera com esses estudos é que nos próximos anos, né, que essas estratégias ou esse diagnóstico e o que a gente pensa
para gerir as cidades sejam incorporadas pelo Ministério das Cidades. Se Deus quiser. Considerando aí o governo anterior, está longe de ser uma ideologia, né? É uma questão extremamente importante, né? Pensar na segurança, na qualidade de vida e, enfim, no lazer dessas mulheres, né? Então, não, porque nós estamos falando de nós, né? Mas estamos falando das nossas mães, das nossas irmãs, das nossas tias, né? Dos nossos primos, das nossas amigas, das nossas amigas. Então, estamos falando de todas nós. Então, e no fundo, a gente está falando de todas as pessoas, né? Porque todo mundo tem uma mãe, não é, gente? Tem uma mulher que tem uma mãe, não é verdade? Tem uma avó, tem alguém, uma amiga. Então, quando a gente está acolhendo as mulheres, a gente também está acolhendo a sociedade como um todo, não é? Então, eu acho que esse olhar é o nosso desafio. E aí, se você me permite, Lara, sim, claro. Também, olha, nesse tema das mulheres, eu acho que o importante também a gente olhar na cidade é que nós estamos falando da necessidade de políticas que são integradoras, que incluam as mulheres nas cidades como sujeito de direito. Porque às vezes a gente vê algumas soluções muito paliativas, né? Quais são as paliativas? Então tem problema no transporte, vou criar um ônibus exclusivo para elas. Aí é um ônibus do vagão rosa, num determinado horário, para uma linha no canto. É como se as outras elas não pudessem usar, né? Só teria que usar aquilo. A gente não está falando disso, a gente está falando que lugar de mulher é em todos os lugares. E é uma relação, né, de compartilhamento, é uma relação de afetividade, é uma relação de companheirismo, de cuidar da cidade e da sociedade como um todo. Então não é excluir, não é estabelecer uma política de exclusão delas, ou seja, você pode usar a cidade ou o transporte desde que seja esse. Não, elas têm que poder usar a cidade como um todo de forma segura, todos nós. Independente, né, da nossa situação, do gênero, raça ou credo, nós podemos usar a cidade como um todo, com qualidade, né, das nossas vidas. Eu acho que é um pouco esse caminho. Bom, eu quero agradecer, professora Selene, professora Carla, excelente o bate-papo, agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre a produção, a pesquisa, a produção científica que vocês têm desenvolvido aqui na universidade. E deixar para vocês darem um recado final para quem estiver vendo, ouvindo, já que a gente tem nesse projeto tanto o áudio em podcast quanto trechos da entrevista em vídeo. Bom, eu gostaria de dizer que é muito importante que quando a gente fala em direito à cidade e justiça social na cidade, a gente tem que compreender que a gente faz que a cidade no Brasil tem todo um amparo legal e o plano diretor é um desses instrumentos que favorece ao desenvolvimento dessas políticas todas que foram faladas aqui e que precisam ser contempladas. O que a gente está percebendo nos últimos anos é que esse direito ele está sendo cerceado, ele está sendo vilipendiado de todas as formas, né? De forma, fazendo com que a gente não consiga construir uma cidade socialmente equilibrada, que tenha justiça social, que tenha opções de viver com qualidade para todas as classes sociais, né? Não só para um determinado segmento da sociedade. Então, é isso que a gente defende. E essa ideia de reforma urbana caminha nessa direção. E é isso que a gente defende e que gostaria que daqui para frente a gente possa exercitar de fato isso. Né? Eu vou na mesma linha da professora Selene, mas vou aproveitar e fazer então uma propaganda. Fica à vontade. Quem quiser também trazer, né, temas emergentes para nós, né, professora Selene, quiser nos contar alguma coisa do que viu no seu bairro, na sua cidade, na região metropolitana ou em outro lugar que você gostaria que a gente também desse um olhar diferenciado, então nós temos nossos grupos de pesquisa, que é o grupo de pesquisa sobre direito à cidade e reforma urbana, que a professora Selene coordena e eu faço parte. Eu também tenho um outro grupo de pesquisa que é o Cidade para Todos e para Todas, que está em interface com esse da professora Selene, onde a gente está tentando de alguma forma levar essas pesquisas, né, para os bairros mais distantes do centro, né, daquele centro tradicional de Goiânia, mas dialogar com os coletivos sociais, com as associações de moradores, com os grupos minoritários, com as populações da área de risco,
que estão precisando, né, de alguma forma que a gente olhe para ela, que os gestores olhem para ela, e a gente faz essa interface, né, tentando contribuir com o que a gente pode aqui da academia e fazendo esse diálogo de sociedade e universidade. Então a gente fica aberto, depois se o programa puder deixar nossos e-mails aí com contato, vai ser um prazer imenso fazer essa interação. E agradecer esse programa maravilhoso, né, Selene Gaia, achei fantástico, que é também mais um canal de diálogo sobre a cidade e o meio ambiente. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço vocês, foi um ótimo bate-papo. Obrigada.